Agora a gente vai conversar sobre alimentos que tornam a nossa vida melhor e que podem afastar muitas vezes a possibilidade da gente desenvolver um câncer. Aproveitando aí o seja do Outubro Rosa, a gente vai conversar com a Juliana Gropp, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Porque existem dados que complicam, né, que assustam um pouco a gente quando a gente olha, né, Juliana, que muitas vezes um câncer que foi desenvolvido, ele não tem a ver com a genética e muitas vezes tem a ver com os hábitos que a gente adquiriu ao longo da vida, tanto alimentares quanto no dia a dia mesmo, né? Isso. E esse número realmente é assustador, né? É assustador. É interessante, Regiane, que antigamente a gente acreditava que a genética era uma sentença. Então você nasceu com aquele material genético e esse vai ser o seu futuro. Hoje em dia a gente consegue entender que o ambiente, o estilo de vida, ele acaba ligando ou desligando genes. Então a gente tem o que a gente chama de epigenética. E por isso que talvez o ambiente colabore tanto com o desenvolvimento de doenças e não apenas a genética, porque a gente está mexendo na nossa genética também. É verdade. E aí, quando a gente vê dados como esse, a gente vê que a gente não está fazendo a lição de casa direitinho, né? Porque se a gente pode ou não desenvolver, que a genética tá ali, dizendo, ó, pode ser que você tenha. E aí, como é que você vai viver? Você vai se preocupar com a alimentação? Você vai fazer exercício? Você não vai fumar? Não vai beber? E aí a gente vai lá e não faz a lição de casa direito e acaba tendo uma questão que complica a nossa vida, até porque o câncer de mama, ó, entre 2016 e 2020, foi a principal causa de morte entre as mulheres no Brasil. Quer dizer, super preocupante, né, gente? E aí, a média anual de diagnósticos da doença ultrapassou 66 mil. E aí, de acordo com o INCA, 30% dos casos poderiam ter sido evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Então vamos já começar a falar do que a gente deve eliminar completamente da nossa vida, Ju. Claro, tá legal. Eu acho que hoje em dia a atenção tem sido muito maior para os alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados é tudo aquilo que a gente olha o rótulo e acaba identificando vários ingredientes que, na verdade, não são alimentos, são produtos químicos. E esses produtos químicos muitas vezes interagem com o nosso corpo, provocando mais inflamação. E a inflamação é a base de diversas doenças, então a gente tem que fazer de tudo para diminuir. Então, reduzir alimentos que vocês considerem ultraprocessados. Carne vermelha também acaba ganhando bastante espaço porque ela interfere em doenças do coração, além do câncer. Então, reduzir o consumo de carne vermelha, substituir por carne branca no geral. Laticínios mais gordurosos, então leite integral e queijos mais amarelos também, que são ricos em gordura saturada, que é um nutriente mais inflamatório. E eu acho que a gente pode começar por aí, ultraprocessados e principalmente gordura saturada. E com relação aos hábitos, aqueles que a gente já conhece, né? Não fazer exercício físico, não cuidar do excesso de peso, por exemplo, porque falando em inflamação, isso tem uma relação direta com a obesidade, né? Direta, sim. A obesidade aumenta a inflamação e a inflamação aumenta o risco de você desenvolver obesidade também. E eu achei interessante isso que você falou, porque a alimentação não vai fazer tudo sozinha. A gente precisa realmente de uma somatória de fatores, né? A alimentação não vai resolver e também não vai ser a causa principal. Então, atividade física, sono também é importante. As pessoas às vezes não dão atenção a dormir bem, um sono com qualidade, atividade física e manejo de estresse, que infelizmente a gente está sujeito a estresse, né? Esse é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil. Mas a gente precisa lutar contra ele, né? A gente precisa encontrar as nossas ferramentas, as nossas válvulas de escape, para tentar mandar o estresse embora e ficar com o nível controlado, porque sem estresse acho que é difícil, né, Juliana? É quase impossível, ainda mais a gente que mora em São Paulo, né? Grandes centros de uma forma geral. Agora aqui tem a galera do bem, né? Vamos falar deles? Claro. Vamos começar pelo seu lado aí, ó. Aveia. O que ela vai fazer no organismo da gente? Aqui você colocou a aveia, o açafrão e a semente de linhaça meio juntos. Eles têm um papel parecido? Na verdade, eu trouxe representantes de grupos, tá? Mas eles têm papéis diferentes, eu vou explicar sobre isso. Então, a aveia vem representando fibras, na verdade. As fibras, elas modulam principalmente a nossa microbiota intestinal. Então, imagina que as bactérias do nosso intestino fermentam as fibras dos alimentos, especialmente as fibras solúveis, e a partir dela produzem substâncias anti-inflamatórias que protegem contra doenças. Então, a fibra vem junto com alimentos, a aveia vem representando alimentos ricos em fibra. E essas substâncias anti-inflamatórias que são produzidas, elas ajudam principalmente em câncer do intestino, mas também a eliminar toxinas através das fezes e a manter um bom funcionamento do intestino no geral. A linhaça também é rica em fibra, mas eu trouxe para representar os alimentos que são ricos em lignanas.
Lignanas são um tipo de polifenol que tem um efeito de inibir genes que talvez aumentassem a proliferação de células cancerígenas. Então a gente consegue inibir um pouco o crescimento de tumores. E a linhaça para câncer de mama tem um papel especial, porque ela também funciona como um estrógeno natural. Ela tem uma substância, ela é uma substância, na verdade, que se assemelha ao nosso estrógeno. Então ela compete com o estrógeno natural. E como o câncer de mama depende de estrógeno, a gente acaba inibindo um pouco essa ação hormonal também. Olha que riqueza, a linhaça, né? A linhaça, o gergelim também poderia ser um exemplo, exatamente, tem o ômega 3 também. O gergelim também poderia ser um exemplo de fonte de lignanas. Ah, também? Também. Nossa, como muito. É legal para colocar. Porque tem um monte de cálcio, precisa de cálcio no seu corpo, tá Isso, tem mesmo. Gergelim todo dia. É verdade, é verdade. E é fácil, porque as sementes, por exemplo, você pode acrescentar na salada, salpicar na salada na hora do almoço. Você pode usar a farinha das sementes para fazer receitas. A aveia também pode substituir a farinha de trigo em receitas. Fica muito bom. É verdade, fica muito bom. E vai enriquecer com fibras. E com alimento funcional, né? A gente tem que aprender a fazer essas substituições para trazer mais riqueza para os alimentos. Sim, são mais nutritivos, a gente consegue ter menos processamento nesse processo também. É verdade. É interessante. Agora, o açafrão da terra, ou a cúrcuma também, que tem entrado aí como protagonista, né? Em várias situações, até para as pessoas. Hoje em dia já fazem uso até como um shot, logo de manhã já toma um pouquinho de açafrão da terra com limão, né? Isso mesmo. O que ele vai fazer de bom? Bom, a cúrcuma tem vários benefícios, mas o principal benefício dela é decorrente da curcumina, que é um outro polifenol que é responsável, inclusive, pela cor amarela da cúrcuma. A curcumina é um super anti-inflamatório e ela age em diversas etapas do processo inflamatório. Ela pode ser usada como tempero, ela vai até, inclusive, dar cor aos alimentos, se você colocar no arroz, até no filezinho de frango do dia a dia, fica mais bonito, fica gostoso, né? E tem esse efeito anti-inflamatório e com relação a câncer, é bem interessante porque ela já foi estudada em diversas etapas da formação do tumor, então ela acaba tendo um efeito protetor. É mesmo? Uma dica que eu dou é que, infelizmente, a gente não absorve tão bem a curcumina. Então, se você acrescenta um pouquinho de pimenta preta na receita, ou pimenta do reino, já melhora essa absorção, então ela fica mais eficaz. É mesmo? É. Agora, qual é a quantidade ideal por um dia de açafrão para um organismo? Não tem um limite máximo, na verdade, tá? Mas imagina que se você conseguir colocar entre uma colher de chá e uma colher de sopa por dia, ao longo do dia, no shot, como tempero, batido num suco, por exemplo, tá excelente. Já é o suficiente. Tá bom, legal. Agora vamos vir para esse grupo aqui? Vamos sim. Que tem um pouco mais de proteína por aqui, né? Aqui a gente tem o tofu. O tofu eu trouxe representando a soja, na verdade, tá? Que eu indico que seja preferencialmente orgânica. Infelizmente, a soja que a gente consome é muito rica em agrotóxicos, então é interessante buscar produtos de soja que sejam orgânicos. Mas o tofu é fonte de proteína, inclusive para substituir proteína animal quando a gente precisa. E ele também é fonte de isoflavonas, que seriam polifenóis também da soja, que tem um efeito positivo contra o câncer de mama, também por esse efeito similar ao do estrógeno, também talvez mexe na interferindo. hormonal, né? Sim, ele pode interferir, por exemplo, na quantidade de receptores de hormônios que tem no corpo. Então o hormônio acaba fazendo menos efeito, menos desse estímulo hormonal. E ele tem vários tipos de isoflavonas, então poderia ser consumido como um substituto de proteína animal. A única realmente coisa que eu enfatizo é comprar orgânico, tá? Porque senão a gente acaba sendo muito exposto a agrotóxicos. Salmão. Salmão é fonte de ômega 3, assim como a sardinha, o atum, o arenque. E o ômega 3 é um super anti-inflamatório. Ele age também em diversas vias, ele tem vários mecanismos pelos quais ele consegue controlar a inflamação do nosso corpo e já foi comprovadamente mostrado que ele reduz o risco de câncer. Então peixe mais ou menos, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, de preferência no cardápio da família. Legal. E aí a gente tem aqui frutas vermelhas? Sim, são tipos diferentes de polifenóis também. Eu trouxe o açaí porque o mirtilo não é uma fruta tão brasileira. Na verdade, a gente começou a importar. Não tem muita tradição e ainda estão carinhos, né? Pois é. Pegar um pouquinho, custa um tantão às vezes. Tem razão, não é tão acessível. Mas o açaí é nosso, né? Sim. O açaí é da Amazônia e o açaí é riquíssimo em antocianinas, que são outros tipos de polifenol que tem esse efeito anti-inflamatório, de reduzir, inibir a formação de tumores e é riquíssimo em nutrientes além desses polifenóis. E a gente pode consumir, tem que tomar cuidado um pouco com a porção, porque ele é calórico, né?
Mas se você consumir, por exemplo, no suco, ou de preferência puro, aquele que não é adoçado com açúcar, ele pode bom olhar a fazer formulação, parte. que muitas vezes já vem com açúcar na fórmula, né? Quando a gente comprou açaí. É melhor comprar polpa, então, só o açaí batido e congelado. Né? Isso, e é possível até olhar no rótulo. Tem alguns que são misturados só com fruta ou nenhum açúcar até, e esses são melhores opções, tá? Bom. E o mirtilo também que agora começou a fazer parte da nossa rotina, mas ele é riquíssimo em antioxidantes, em polifenóis. E dá uma corzinha também aos pratos, né? É interessante, muda um pouco. Gostoso demais, coloca no iogurte de manhã, ó. Exatamente, isso agora, mesmo. Aqui a gente tem legumes, né? Isso. E também, aqui no caso, uma flor, mas imagino que as folhas também devem fazer parte da nossa dieta, né? Quando a gente pensa em uma dieta saudável, né, Juliana? Sim, o brócolis, na verdade, é da família das crucíferas. As crucíferas têm o repolho, a couve, kale, que também está sendo importado recentemente, couve-flor. E essas plantas são ricas em substâncias chamadas de sulforafanos, além do indol 3-carbinol. Qual que é a ação deles? Também tem uma ação anticancerígena, mas para o câncer de mama é mais interessante ainda porque eles podem inibir enzimas que são produzidas pelas bactérias do intestino, que aumenta a circulação de hormônios no sangue. Então, como tem esse fator hormonal envolvido no câncer de mama, se a gente consegue diminuir a quantidade de hormônios circulantes, é interessante. Sim. E as crucíferas têm esse papel de inibir as enzimas das bactérias intestinais. Então, a gente acaba melhorando. Melhora também o processo de detoxificação hepática. Então, porque a gente está falando muito de agrotóxicos, de toxinas, e infelizmente a gente não consegue viver numa bolha sem exposição nenhuma a esses produtos. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que o nosso corpo lide melhor com essas toxinas. E as crucíferas, elas ajudam nesse processo de limpeza das toxinas que é feito pelo fígado. Então, tem esse papel. E o tomate? O tomate é rico em licopeno, que já foi bem famoso pela próstata, para prevenção de câncer de próstata. E ele também é muito rico em vitamina C, que é super antioxidante, um dos principais. Então o tomate é bem interessante, principalmente na forma de molho, que acaba concentrando mais do licopeno. Temos aqui a cenoura e a abóbora. Sim. Elas são parecidas? São fontes de carotenoides. Então, além da vitamina A, a gente tem astaxantina e outros compostos também que participam dessa inibição do crescimento de tumores. Tá certo. Olha aí, gente, é o que a gente sempre prega, né? Uma alimentação saudável, escolhendo muito bem, as escolhas que a gente fazem toda a diferença. A gente não tá aqui responsabilizando ninguém ou culpando, né? Já que a gente tá falando em estilos de vida, mas dá pra gente fazer escolhas melhores e eu acho que a informação é uma grande arma que a gente tem, até pra conseguir reduzir esses números tristes que a gente mostra todos os anos, né? Com relação ao câncer de mama, né, Juliana? Então, obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Juliana Gropp, que é nutricionista, eu vou deixar pra você aqui o Instagram para você fazer contato, tá bom? @aliraclínica, é isso? Isso mesmo. @aliraclínica lá no Instagram, nas redes sociais. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Até uma próxima, viu? Até, tchau, obrigada. tchau.